Oi, pessoal, meu nome é Andréa Noli Maluta, eu sou médica psiquiatra, professora e idealizadora do curso de gestão de carreira médica, PowerMed. Estou aqui hoje para falar de umas coisas que eu ouço com muita frequência. Como eu já me apresentei para vocês, vocês sabem que eu sou médica psiquiatra na maior parte do tempo. Eu me dedico também à parte administrativa da ClinCare, Clínica Médica, que é uma clínica de multiespecialidades que eu tenho com a minha sócia em Itajaí, Santa Catarina. A nossa clínica tem mais de 14 profissionais, mais de 5 funcionários, então a gente realmente tem bastante coisa administrativa para ser feito. Eu me dedico também às atividades do meu Instagram profissional, @doutorandreapsique, ao Instagram da clínica, Clínica ClinCare Itajaí, e dou aula na universidade para 3 turmas do curso de medicina, então são 120 alunos, e me dedico às atividades do PowerMed, né, as aulas do curso online que a gente tem. E eu sempre ouço muito das pessoas assim: Andréa, como você arranja tempo? Meu Deus, de onde você tirou tempo? E isso me fez refletir e vir aqui hoje para passar algumas dicas para vocês de como tornar você mais produtivo, né? Muitas pessoas falam que eu sou super produtiva e eu até anotei aqui. Algumas pessoas acham que é uma questão de dom. Não é uma questão de disciplina. Nem sempre eu fui assim e é uma técnica que eu venho aprimorando ao longo do tempo. Eu vim somando papéis na minha vida e dividindo melhor o meu tempo, né? Fui obrigada a gerir melhor o meu tempo para então poder dar conta de tudo isso. E apesar do que as pessoas pensam de ser um dom, não é verdade, tem muito a ver com planejamento, né? Gestão do tempo. Isso também é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Então, eu gostaria que você entendesse que o seu comportamento de hoje é que vai levar você a alcançar suas metas e sonhos amanhã. Isso faz sentido para você? Depois me explica, me diz, me manda um comentário, um direct, tá? Então eu vou dar algumas dicas básicas que eu julgo serem muito importantes para que você consiga ser mais produtivo. Primeira delas: lista de tarefas. Se você não faz a lista e você tá atribulada com um monte de coisa para fazer, tem boas chances de você ficar meio perdida, confundir o que é prioridade com o que não é, começar e não terminar as suas atribuições. E isso é muito ruim. Além de cair a sua produtividade, dá a sensação para você de que o dia não foi produtivo, que você não deu conta. E isso acaba deixando você mais para baixo e, consequentemente, piorando a sua saúde mental e a sua produtividade. Então, faça uma lista das tarefas. Uma coisa que eu acho bem importante nessa lista: você precisa considerar tudo nessa lista. As coisas profissionais e as coisas pessoais também. Então, eu vou dar um exemplo. Em algum momento, na lista da semana ou do dia, né, eu gosto de fazer o planejamento semanal. Tem pessoas que gostam de fazer dia a dia. Eu gosto de considerar então tudo. Então, se meu filho tem pediatra, se ele tem que fazer vacina, se eu tenho alguma conta para pagar, se eu vou ter que arrumar o meu cabelo ou fazer a minha unha, porque são horários fixos que eu vou ter que determinar para alguma atividade específica, pessoal ou profissional. Então, coloque tudo na sua lista, certo? É comum as pessoas não colocarem a parte pessoal e aí perderem o tempo daquilo que pensaram que iriam fazer com o profissional, fazendo suas coisas pessoais. E depois se sentem mal, como se não pudesse fazer. E claro que pode, você tem também os seus compromissos pessoais. Então, não esqueça de incluí-los na sua lista de afazeres, beleza? Esse é o ponto 1. O ponto 2 é planejamento. O que, quando, onde e o que eu preciso para fazer, o que eu tenho para fazer. Por exemplo, que tal você separar a roupa que você vai na academia um dia antes, se você vai de manhã cedo, né? Isso aí são 10, 15 minutos que você perde de manhã. Que tal, se você vai dar uma aula, você já deixar o computador preparado pertinho da porta de saída para você não esquecer dele? É muito chato quando a gente sai para dar aula e no meio do caminho tem que voltar porque esqueceu o computador em casa ou algum outro material que você precise para o seu trabalho, certo? Então, planejamento. O que, quando e o que eu preciso para fazer aquilo que eu tenho para fazer. Se você vai na costureira, a roupa que vai para a costureira já está numa sacola, a sacola já está perto da porta, para que você não esqueça e você perca menos tempo indo e voltando. A falta de planejamento é que faz a gente perder muito tempo, a gente ter mais imprevistos. Então, não esqueça de colocar no seu planejamento que coisas você precisa para então fazer aquilo que você tem para fazer, beleza?
Um outro ponto que é bem importante, eu acho que ainda cabe ali, vamos botar. Não sei se vocês estavam conseguindo ver. Dormir. Dormir quanto? Mais ou menos 8 horas por noite. Ah, Andréia, mas eu durmo menos, mas eu preciso de mais. Isso é muito individual. Existem pessoas que são dormidoras longas e pessoas que são dormidoras curtas. Isso significa que algumas pessoas se satisfazem com 6 horas de sono e algumas ficam imprestáveis no dia seguinte se não dormirem 12 horas por noite. Então, se programe para isso, tá? Eu sou uma dormidora curta. Para mim, de 6 a 8 horas de sono é satisfatório, eu fico muito bem no dia seguinte. Porém, menos que isso, atrapalha sim o meu rendimento no dia seguinte. Isso quer dizer que em nenhum dia eu fico até mais tarde vendo TV? Na maior parte deles eu não fico. Por quê? Apesar de querer assistir o final da série, eu sei que eu vou precisar da minha energia, da minha concentração no dia seguinte. Então, a gente volta pro ponto aqui de cima. Disciplina. Não é fácil ser disciplinado, mas a gente tem que ter em mente o quê? As nossas metas e sonhos. Então, na hora que você decide dormir tarde, fazer uma noitada, né, de festa ou ver TV, o que for, considere se isso faz parte do planejamento do dia seguinte, se isso não vai atrapalhar você alcançar as suas metas e sonhos. E isso é todo dia, gente. A gente tem que ter constância nas nossas metas e no nosso comportamento para alcançar aquilo que a gente busca, certo? Então, dormir razoavelmente bem. 4, essa também é muito importante. Celular. Vou botar um asterisco aqui para vocês lembrarem o que eu tô querendo dizer. Celular. Como você faz uso do seu celular? As tecnologias, elas surgiram para nos ajudar. Você acha que o celular hoje mais te ajuda ou mais te atrapalha nas tarefas que você tem para fazer? Essa é uma reflexão bem importante, precisa ser feita. E aí vai de cada um, né? A maneira que a gente vai usar essa tecnologia a nosso favor ou contra, né? Eu acredito que o celular, hoje em dia, principalmente com as redes sociais, ele seja um importante ralo de tempo, né? Você não se dá conta, a gente fica nas redes sociais e quando a gente vê, já passou 30, 40 minutos, né? O que você faria com 30, 40 minutos diários? Talvez a falta de tempo que você diz, né, faltar para o exercício ou para começar um novo empreendimento, esteja aí, né? Então, repense o uso do seu celular. Como eu uso? O meu celular é sempre no silencioso, todos os grupos estão silenciados. Eu só respondo quando eu entro no WhatsApp, ou seja, quando eu disponibilizo de tempo para responder alguém, né? Então é muito importante que você tenha isso em mente. O celular, as redes sociais, as outras tecnologias, elas podem ser muito úteis, mas elas podem atrapalhar demais. Se você já tem dificuldade de concentração, eu sugiro que você repense, silencie ou até saia de alguns grupos, tá bom? E aí nós vamos para aqui. O quinto ponto sobre produtividade. Horário para pacientes. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um número grande de pacientes, que atualmente é o meu caso, alguns deles têm o meu celular, né? Normalmente os pacientes graves, os demais têm o telefone da clínica. Isso já me ajuda muito, porque boa parte das coisas eu resolvo através da minha secretária no telefone da clínica, né? Coisas de reagendamento de horário, imprevistos, mudança de alguma data ou algum novo atestado que o paciente vai precisar, ele solicita na clínica e eu vou fazer quando eu estiver na clínica. Porém, eu tenho sim alguns pacientes graves que têm o meu celular ou pacientes que estão em terapia. Eu sugiro que você tenha um horário designado do seu dia para respondê-los. Por quê? Porque eles não sabem da sua rotina. Então, os pacientes vão mandar mensagem em horários aleatórios ou vão te ligar em horários aleatórios. E às vezes, aquele horário aleatório do dia, você está planejado para nos intervalos resolver algum problema, pagar alguma conta, coisas do mundo real, né? Que não nos abandonam quando a gente está no Instagram ou quando a gente, né, tem certo posicionamento de carreira. Então, já designe um horário para isso. Isso vai acontecer. Eu vejo que muitos colegas se irritam pelos pacientes procurarem no telefone ou mandarem mensagem ou ligarem, porque eles não colocaram um limite, um horário, uma ordem para aquilo acontecer. Então, é bem importante que você também combine com o seu paciente como que vai ser o uso da tecnologia entre vocês no período interconsulta, ou seja, entre uma consulta e outra. Como que o seu paciente pode conversar com você? É importante que você deixe isso claro. O combinado nunca sai caro, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, se você tiver algum problema, alguma coisa que você precise resolver, você entra em
contato pelo WhatsApp da clínica e as meninas me localizam e eu vou lhe responder. Ou, se for o caso, por exemplo, de um paciente de terapia, eu combino diretamente com ele. Olha, você pode me ligar ou me mandar mensagem a qualquer horário, mas eu vou te responder assim que eu estiver disponível. Assim, o paciente não cria a fantasia que você está tempo integral disponível para ele, porque daí ele vai se sentir frustrado. E ele pode criar essa fantasia se isso não foi combinado, concordam? Então, não esqueçam que o combinado não sai caro. Eu acredito que se você botar em prática esses 5 pontos que eu listei aqui, na próxima semana, você já vai conseguir se sentir muito mais produtivo, vai conseguir alcançar muito mais metas aí da sua semana. Então, eu te desafio a fazer isso. Cumpra essas 5 dicas essa próxima semana e depois me manda uma mensagem dizendo se foi útil para você, se você conseguiu perceber diferença na sua produtividade, certo? Um beijo, até o próximo vídeo.